Olá, pessoal. Eu sou a Carol Martinez, do time de marketing e membro do Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão da Axis. Eu gostaria de dar a vocês as boas-vindas ao primeiro do que eu espero serem muitos podcasts do nosso comitê. E agora a gente fechou o mês da consciência negra e nós estamos aqui para conversar sobre um tema muito importante para a nossa sociedade, que é o racismo e a educação no Brasil. No último dia 20 de novembro, nós celebramos o Dia da Consciência Negra, sendo escolhida essa data em homenagem ao Zumbi dos Palmares, né, líder do Quilombo dos Palmares e símbolo de resistência contra a escravidão, que faleceu justamente nessa data, em 1695. E todo ano, esse mês convida a gente a refletir sobre a nossa história, sobre as injustiças do passado e também do presente, as consequências que ele trouxe, assim como os desafios que a gente ainda enfrenta atualmente, sendo que um desses maiores desafios, como sociedade, é construir um futuro mais justo e mais igualitário para todo mundo. Mas como alcançar, né, essa igualdade se as oportunidades de estudo e trabalho ainda são tão desiguais? Né? No material que a gente compartilhou na última semana, nós apresentamos aqui alguns dados que comprovam que hoje no Brasil nós temos números bastante preocupantes que reforçam que o acesso dos negros à educação ainda é muito reduzido se a gente comparar com os brancos, sendo que temos um alto índice de analfabetismo e abandono escolar dessa parcela da população. Então, nesse episódio, a gente vai ouvir histórias de pessoas que, apesar das dificuldades de suas histórias, continuam batalhando para superar esses obstáculos e desenvolver as suas carreiras profissionais. As suas experiências aqui hoje certamente vão mostrar para a gente um pouco mais dessa realidade que se enfrenta no dia a dia, comprovando que o racismo ainda é, sim, uma triste realidade no nosso país, mas que a luta pela justiça é constante e completamente necessária. Então, dito isso, eu gostaria de dar as boas-vindas aos nossos participantes de hoje. Além de mim, do membro do comitê, também tem aqui a Roberta Mendes, do RH. Roberta, seja muito bem-vinda. Obrigada, Carol. Bom dia, pessoal. Pamela, David, Neia. Muito bom ter vocês aqui. Bom Então, dia. além, né, dos nossos membros, aqui também nossos convidados, a Zineia Bispo, David Magalhães e a Pamela Rodrigues, que são todos membros das nossas operações espalhadas aí pelo Brasil. Sejam todos muito bem-vindos, gente. Obrigada, bom dia. Obrigado, bom dia. Então, eu já deixo aqui antecipado o nosso agradecimento por vocês terem aceitado o nosso convite de participar. Para a gente é uma honra e um prazer muito grande poder trazer pessoas de além do nosso comitê para compartilhar suas histórias, as suas experiências, né? Então, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, o tema que a gente traz, né, falando sobre consciência negra, é muito amplo, né? A gente pode ramificar muito essa discussão em várias áreas da nossa vida que a gente pode tocar diversos pontos em relação a isso. O nosso foco hoje vai ser educação e mercado de trabalho, trazendo esses profissionais absolutamente incríveis da nossa empresa aqui para compartilhar um pouco da vida deles com vocês. Então, eu queria que vocês se apresentassem rapidamente, contem um pouco das suas histórias, as suas experiências educacionais e profissionais até vocês terem chego aqui. Fiquem à vontade, o microfone é de vocês. Para poder participar de uma escola privada, nunca houve essa conversa também, porque não era um ponto de análise da nossa família por conta de onde a gente estava inserido e, consequentemente, também por conta da, das questões da minha família. Boa parte dela são pessoas pretas, então não era um vislumbre que a gente tinha. Então sempre foi em escola pública. E eu sempre passei por empregos e trabalhos que, conforme eu fui participando desses trabalhos, eu fui percebendo que haviam outras empresas que tinham melhores políticas de inclusão e aceitação de pessoas que não são brancas. Mas nos meus primeiros empregos foi bem complicado isso, até por eu não ter uma cabeça muito bem estabelecida sobre isso. Mas já passei por vários empregos, eu estou com 29 anos. E agora eu estou numa fase em que eu consigo até mesmo participar dessas conversas e tentar ajudar as outras pessoas que não entendem o quanto é difícil estar na minha pele, de certa forma, ou em peles parecidas com a minha, que esse tipo de política, ou esses tipos de políticas, elas são importantes para a gente poder ter uma melhor aceitação de pessoas que anteriormente eram praticamente excluídas nesses pontos. Então, fica aí meu início de relato.
E obrigado novamente pelo convite. Bom dia, tudo bom, gente? Obrigada pelo convite. Meu nome é Pamela, eu tenho 33 anos, sou da Axis Rio. Então, eu tive sempre um estudo público, que eu sou uma de uma família de 5 irmãos. Então, para minha mãe sempre foi um pouco mais complicado ter que colocar todos no colégio particular. Mas ela sempre me ensinou, né, que tenho que botar a escola em primeiro lugar, porque assim, se a gente não continuar estudando, nós somos negros, a gente também não vai conseguir uma oportunidade boa, e também me ensinou a não desistir. Minha vida foi desafios, né? Eu fui mãe cedo, 17 anos, e eu priorizei isso de não parar de estudar, e mesmo assim foi complicado, porque minha mãe, minha avó têm uma cabeça bem antiga, e eles não se preocupam muito, então eu tive que colocar a minha prioridade na frente de tudo. Explicar para eles que sim, eu tinha que estudar, que eu sim, que eu precisava de ajuda. Hoje eu faço faculdade de RH e assim, no mercado de trabalho é mais complicado porque assim, nós temos sempre que provar que somos melhores, né? A gente nunca é bom o suficiente. Só que também a minha idade hoje me propôs uma maturidade de não abaixar a cabeça e saber que é sempre um bom desafio. Não existe assim uma coisa impossível. Eu posso chegar ao ponto de chegar num patamar onde qualquer um possa estar e sempre impor que me respeitem. Hoje em dia é assim que eu penso. Oi, bom dia, novamente. Obrigada pelo convite. Meu nome é Osneia. E como eles já falaram, né, estudou na escola pública, eu estudei em escola pública. Eu venho de uma cidade pequena, do interior da Bahia. Não tinha escola particular lá, não tem. E assim, mesmo se tivesse, a gente não teria condições de estudar. Eu tenho 2 irmãos, a gente não tem condições de estudar, porque meus pais não tinham. Não tinham e até hoje não tem condições de colocar a gente nem de colocado a gente em alguma escola particular. Eu só tenho ensino médio. Que bom que eu consegui finalizar, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, muito nova mesmo, criança. Que bom que eu consegui concluir o médio. E não consegui mais que isso, assim, na questão de estudo, por mais que eu tenha muita vontade. Eu falo uma coisa que eu admiro muito as pessoas que conseguiram estudar, admiro muito pessoas, assim, inteligentes. Que eu falo, eu sei que eu sou inteligente, mas eu não tenho essas condições. Aí eu precisei sair de lá para tentar alguma coisa aqui. Só que eu também, como ela falou que tem filho, eu também tenho 2 filhos. Eu vi da minha cidade, eu trouxe uma filha, sem rede de apoio, só o meu marido mesmo. Então, enquanto eu trabalho, ele fica com ela, e quando ele vai trabalhar, eu que fico. Então, não tenho esse tempo para poder estar estudando. E assim, na questão de trabalho, eu estou já na Axis há um bom tempo, e aqui no estado de São Paulo eu trabalhei só em 2 empresas, mas você vê que onde a gente trabalha é minoria, pessoas, nosso tom de pele, eu sou negra, não retinta, mas sou negra, nosso tom de pele é a minoria mesmo. Se você for parar para observar assim, quase ninguém. E a gente presta mais atenção assim, como a gente recebe, tipo, esse convite. Como eu achei maravilhoso esse convite de participar disso aqui. E assim, e aí faz com que a gente observe mais também a nossa volta, ao nosso redor. Que às vezes a gente fica no nosso mundinho assim também e não vê. Por mais que a gente passe por um certo tipo de preconceito, alguma coisa, mas a gente não para muito para observar. E essas coisas assim acaba incentivando a gente, estimulando a gente a procurar mais, pesquisar mais, buscar mais conhecimento também sobre a nossa história, né? Esse ponto que vocês trouxeram é muito importante e se encaixa muito bem até na minha história também. Eu vim de uma comunidade muito humilde da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, porém, graças ao esporte, eu tive a oportunidade de uma bolsa num colégio particular. Então, desde nova eu estudei em colégio particular, porém, os desafios foram enormes. Por conta de ser um colégio um pouco mais caro, eu era a única pessoa preta da turma, sempre fui vista com, né, no olhar das pessoas inferior, de, né, enfim, episódios de racismo que já aconteceram comigo na escola. Então a gente tem que sempre
se provar mais, não abaixar a cabeça, por conta desses desafios, né? Então, depois que eu terminei a escola, o ensino médio, eu consegui entrar numa faculdade também, o mesmo cenário, difícil, né, era muito difícil na minha turma ter uma pessoa da minha cor, não tinha, e é isso, a gente tem que se provar, não abaixar a cabeça, mostrar que a gente é capaz também de conseguir concluir uma universidade, como eu consegui concluir, participei do baile de formatura lá, que era assim uma coisa que eu sempre via como, nossa, é tão legal. E aí eu consegui proporcionar isso para minha família, para minha mãe. E a gente continua, né? A gente continua lutando por igualdade, para a gente conseguir alcançar os mesmos objetivos. Ainda eu confesso, né, que a gente está muito atrasado em muitas coisas. A gente falou um pouquinho disso antes sobre como a gente ainda está atrasado nos dados, nas universidades, nos empregos, né, nos cargos. Então, participar disso aqui também, para mim, é muito importante, porque a gente acaba dando voz a essas coisas. Roberta, aproveitando o seu gancho, né? Eu acho muito engraçado, assim, na verdade, muito interessante, porque enquanto eu estava no colégio público, eu nunca sofri um preconceito. Quando a gente amadurece, que a gente vai para o mundo, as pessoas mais estudadas, com eh, mais oportunidades, né, na vida, são as pessoas com menos importância pelo próximo. Isso que eu fiquei sempre. Gente, como pode? As pessoas são inteligentes e estão cometendo essas coisas absurdas. Sim, e a gente, quando é nova, eu era muito nova, a gente não tinha essa percepção do que estava acontecendo. Depois de um tempo que eu falei, nossa, quando a gente cai na real, isso aqui foi, né? Era a questão de, tipo assim, no meu primeiro dia de aula, que eu fui apresentada lá para a turma, né? Perguntaram assim, ela teve uma pessoa que era tipo uma coordenadora, ela era da minha cor, e ela foi me levou até a sala. E quando eu entrei na sala, a primeira pergunta que os próprios alunos fizeram foi se eu era filha dela. Ah, ela é sua filha? E isso, na minha cabeça, quando eu era nova, eu não fazia, tipo, não entendi direito. Depois que eu falei, nossa, mas por quê? Eu não posso, eu não tenho eu não tenho o mesmo patamar deles, eu não posso estudar no colégio deles. Então, Sim, são desafios que a gente, depois de que vai ficando mais velha, a gente entende que, nossa, e são pessoas que têm né, eram para ter, né, né? uma educação melhor e não têm, Uma infelizmente. percepção melhor da vida, né? Sim. E eu queria, a gente estava falando, né, do início da carreira, início de trabalho, e a Neia comentou que começou a trabalhar muito cedo, né? Eu queria saber de vocês, como foi esse início, com quantos anos vocês começaram a trabalhar, não só formalmente, né? Porque eu também comecei a trabalhar de forma informal lá na minha adolescência, mas queria saber de vocês, quando foi esse início de trabalho, o quanto ter começado a trabalhar cedo atrapalhou no restante do desenvolvimento dos estudos e como vocês enxergam isso, o impacto disso hoje, né, nas questões de desenvolvimento de carreira mesmo, em questão de tempo, de oportunidades e tudo mais. Eu, É, pode falar. como eu falei, né? Eu comecei muito cedo, é até engraçado. Eu chego a comentar, acho que o pessoal acha que eu estou mentindo, né? Como falou assim, a cidade é pequena, não tem muito isso de idade para trabalhar, essas coisas. E eu sou uma mulher que vou fazer 36 anos, então antes não, era menos ainda. Então eu comecei a trabalhar em uma loja. Eu tinha 7 anos. Eu tomava conta de uma loja, ficava lá olhando, chegava alguém, aí eu chamava a dona da loja, a responsável, né? Então, assim, desde os meus 7 anos. Então, é quase 20 anos que eu trabalho. Trabalhava um horário, estudava o outro. Trabalhava um horário, e passei por vários tipos de emprego, assim. Agora, emprego mesmo, assim, é, de carteira assinada, só depois que eu vim embora, depois dos meus 23 anos. É, eu, particularmente, eu comecei, que eu me lembro, assim, que eu comecei a fazer algum tipo de trabalho foi aos 14, quando eu tive uma noção, mais ou menos, que eu precisava ajudar em casa, porque minha mãe, ela é empregada doméstica. Ela não é de pele preta, mas ela é doméstica desde quando ela mudou para cá. Ela veio para cá, ela me teve em Governador Valadares,
Depois a gente mudou para cá porque a vida lá para ela não estava muito boa. Então a gente veio para cá. E aí depois que eu comecei a perceber, principalmente por eu morar só com a minha mãe, tipo, nessa época, de que para ela era difícil estar cuidando de uma casa, de um filho, por mais que adolescente, e que ela tem vários problemas para poder lidar. E aí eu falei assim, eu acho que eu preciso ajudar dentro de casa porque eu não estou trazendo lucro nenhum. Pelo contrário, eu estou trazendo algum tipo de prejuízo, que é um gasto com filho, principalmente. E aí eu falei com ela assim, eu vou trabalhar vendendo sorvetinho, que era aqueles carrinhos de sorvete. Falei com ela, vou lá. Ela, você quer fazer isso? Eu falei assim, não que eu queira exatamente, mas eu tô sentindo a necessidade de fazer isso porque dá para perceber o quanto você fica cansada só por isso. E depois que eu comecei a perceber de que eu tinha uma idade para poder entrar em algum tipo de trabalho formal, que na época era com 16 anos, meu primeiro emprego, eu falei assim, vou trabalhar porque eu tô com uma força de trabalho, pelo menos eu preciso trabalhar, eu quero trazer algum tipo de renda, porque só o estudo para mim, pelo menos eu tinha essa cabeça naquela época, só o estudo para mim, ele não vai conseguir me suprir. Então eu não posso ficar dentro de casa só estudando. Eu tenho que estudar e trazer algum tipo de benefício extra para poder complementar. E desde os 16 eu não, bom, no caso desde os 14, eu não parei de trabalhar. Eu continuei trabalhando. Se eu saía de um emprego por algum motivo, eu tinha que ir para outro no dia seguinte. Eu sempre tive essa cabeça. Eu saí de um por algum motivo X, no dia seguinte eu preciso estar trabalhando de novo, porque eu sei que as oportunidades para mim no mercado de trabalho, elas são um pouco mais escassas, elas são um pouco mais fechadas. Então eu vou precisar no dia seguinte já estar com algum trabalho fixo e sem tempo para descanso. Então, eu comecei a trabalhar com 16 anos. Numa empresa eu tinha 16, 17 gerentes de idades diferentes, de jeitos diferentes. Então, no começo, eu não podia começar, porque foi meu primeiro emprego literalmente de carteira assinada. Eu não poderia começar antes, porque pelas coisas burocráticas. E eu cheguei assim nesse mundo e eu falei com a minha mãe, eu não consigo. Porque um pede uma coisa, outro pede a outra. Um gosta de negro, hoje, outro não gosta. Um eu sou muito nova, outro sou eu. Por que que eu tô aqui? Aí eu falava com a minha mãe, mãe, o que que eu vou fazer? Aí ela, seja você mesmo. E assim, no final, foi ali que me ensinou a crescer, porque eu tive muitas pessoas para poder me adaptar no meu primeiro emprego. E foi ali que eu comecei a sair um pouco do ciclo da minha mãe, né? Do cuidado ali da bolha que ela me colocou. Eu moro no centro do Rio de Janeiro, né? Eu tinha que ir para Laranjeiras, que era onde eu trabalhava, e o meu curso era no Jacaré, que é zona norte ali já. Então eu ia sozinha, a minha mãe na primeira vez me levou, porque eu não sabia nem pegar um ônibus sozinha. E depois eu tive que ir, eu pegava no curso 8 horas da manhã, saía de casa cedo, e com, assim, o coração apertado, que é assalto, eu sozinha, mulher, negra, e eu ficava assim, a única coisa que eu falava, Deus, me leva e me traz, porque eu vou ter que aprender a fazer isso sozinha. Então, para mim, o meu primeiro emprego que foi o start mesmo da minha vida. O meu primeiro emprego, eu tive que abrir mão também, né, por conta do esporte, eu tive que abrir mão do esporte para poder trabalhar também, muito parecido com vocês. Porque, infelizmente, o esporte, né, não sei se vocês já praticaram alguma coisa, mas o esporte no Brasil, ele não é rentável, né? A gente não consegue viver disso. E aí, depende muito de patrocinador, de onde você vai entrar. Então, eu tive que abrir mão da carreira, assim, eu jogava vôlei, para trabalhar também, né? E eu via que a minha mãe, assim como a mãe do David, minha mãe era empregada doméstica, e aí não estava tendo condições, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Na comunidade que eu morava, estava muito perigoso, muito mesmo, de assim, da gente não conseguir, às vezes, eu não conseguia entrar em casa, na minha rua, porque estava tendo operação. Então,
era a sensação de a gente precisa sair daqui e eu preciso trabalhar para ajudar em casa para a gente conseguir sair daqui. Então eu fui atrás de um emprego também. Eu consegui um emprego numa telemarketing, né? Sempre tem o telemarketing ali no meio, né? Muita gente começou pelo telemarketing. Então eu comecei no telemarketing e também foi o start de eu trabalhar a comunicação, me ajudou muito na comunicação. Lá, querendo ou não, né, o ambiente de telemarketing tem uma diversidade, tem muita gente diferente. Então, isso foi, assim, é um trabalho cansativo, né, demanda muita coisa, mas me ajudou muito a trabalhar a comunicação, conhecer outras pessoas e pensar numa faculdade, começar a pensar no que eu queria para o meu futuro. E aí eu ficava fazendo hora extra para poder ganhar um dinheirinho para conseguir ajudar minha mãe para sair da onde a gente estava. A gente conseguiu sair. E aí, depois que a gente conseguiu sair, eu comecei a pensar no próximo passo, que seria a universidade. E aí começa a parte da educação, que é importante. O que me prejudicou também no início foi por eu ser de escola particular, muitas oportunidades do governo, assim, ProUni, eu não conseguia provar, né? Porque, não, você é escola particular, você não pode ter essa bolsa 100%. Então, eu tive que fazer algumas provas para conseguir entrar e conseguir. É, E aí foi correria, né? É a correria, trabalho, faculdade, chegar em casa às 11 horas da noite e daqui a pouco começar de novo de manhã cedo para ir para o trabalho, para depois para a faculdade à noite. E aí a gente vai um passinho de cada vez, até alcançar o nosso objetivo. Eu queria puxar um gancho sobre um comentário que a Pamela fez, que ele é muito real, que é a necessidade de você ter que se provar, né? Poxa, eu preciso me provar como ser humano, né? Eu preciso me provar duplamente porque eu sou negro. E, no caso das meninas, tem que se provar triplamente por serem mulheres, né? Então, assim, é um desafio duplo e triplo, né? E eu queria que vocês comentassem um pouco em relação a isso, que seriam as dificuldades de desenvolvimento dentro das empresas, né? A partir do momento que a gente que entra no mercado, eu já fui contratada pela empresa, estou numa área X, quais são os desafios, né? Para conseguir crescer em comparação com os demais colegas que estão ali fazendo o mesmo trabalho, né? Precisam das mesmas competências e, por vezes, têm outras oportunidades que os negros não têm, né? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Então, é, eu acho assim, não só se provar, mas também fazer com que as pessoas se respeitem, né? Porque nós sempre somos o lado mais fraco. Aí, mulher, negra, e aí se você quer se colocar num emprego bom, você ainda tem que passar, você às vezes ainda passa pelo assédio, né? Então, é mais complicado ainda. E dependendo, se você está em contato com pessoas de outro país, a mulher negra já é sinônimo de outras coisas. Então, é complicado. Eu moro, por exemplo, em Santa Teresa, aqui no Rio, e o que mais tem são estrangeiros. E muitas das vezes eles acham, por exemplo, que é uma pessoa fácil. E infelizmente não é só na rua, às vezes na empresa também. Então é complicado porque assim, você falar, às vezes já pensa assim, tudo para você é racismo. Só que não é. Às vezes assim, uma vírgula que coloca errado dói muito na gente. E as pessoas não são capazes de compreender, entendeu? Eu ia falar sobre uma questão que é quando a gente entra, pelo menos a gente que é da comunidade preta, quando a gente entra em um emprego, não sei tanto vocês, mas eu passei a fazer bastante isso depois que eu percebi que só eu falando, às vezes, não vai funcionar muito. Então, eu vou, cada vez mais, quando eu entrar em algum lugar, eu vou me conectar com as pessoas que elas têm as mesmas didáticas que eu, as mesmas buscas do que eu, são da mesma comunidade que eu, e a gente junto fazer algum tipo de som, algum tipo de barulho, algum tipo de
reivindicação para a gente poder falar, tipo assim, ó, a gente tem a mesma capacidade de entrega e eu não posso aceitar que, tendo o mesmo nível, eu fique abaixo por conta de uma cor de pele, da cor de pele que eu tenho, ou do que eu significo para você na sua cabeça. Não, eu não posso aceitar esse tipo de coisa. Já passei por momentos como esse, de alguém falar algum tipo de coisa ou algum comentário, questionar isso em qualquer parte da minha trajetória no mercado de trabalho, que magoa, que a pessoa, igual a Pamela falou, é uma vírgula que é dita e aquela vírgula para a pessoa, ela trata como se fosse uma frase comum no dia a dia dela, como se fosse uma terça-feira qualquer, mas para a gente, eu não posso aceitar que seja uma terça-feira qualquer. E aquilo vai causar algum tipo de barulho para ele de volta, para falar, olha, eu não vou aceitar esse tipo de coisa, esse tipo de atitude ou de argumento que você jogue que não é válido para pessoas como eu. Então, passar por isso, essa vírgula, ela às vezes ela fica na nossa cabeça por dias, semanas, meses, a gente matutando isso, pensando sobre isso e por que que a pessoa ou as pessoas elas têm esse tipo de posicionamento. Mas quando você se junta com pessoas, é aquele negócio, quando você se junta com os seus, ou pelo menos com pessoas que elas têm a consciência de que é difícil estar na pele que você está, é interessante você ter essa busca para mais pessoas que têm essa noção, esse investimento, falar assim, olha, eu vou te abraçar e eu vou te ajudar a chegar nos lugares que você merece chegar, assim como eu, que não sou igual a você, também chego. Sim, E como fala assim, as oportunidades nossas, elas são bem menores, né? E para tudo, para emprego, para estudar. Então, a gente já tem essa diferença. E no mercado de trabalho, isso influencia muito. Se você estudou até, vamos supor, até o médio só, completo, e você não fez mais que isso, você já diminui suas chances de crescer dentro de uma empresa, de ter uma função maior. Então, às vezes, a gente, o que é que a gente faz? Quer trabalhar mais, 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 para ver se é visto, se é reconhecido. Só que, assim, às vezes, não é só isso. Eu falo, tem que ter um estudo maior, tem que ter feito uma faculdade, tem que ter, sabe, ter superior. Só que, assim, se você não tem condições, você vai só trabalhar, trabalhar, trabalhar. E como a Pamela e o David falou, essa questão de eles falam uma coisinha assim e acham que não machuca. Tem pessoas que falam assim, aquelas pessoas que são conscientes, as pessoas brancas, que não têm preconceito, que elas entendem o lado de nós negros, ela fala que elas não sentem na pele quando a gente sofre algum tipo de racismo, que elas sentem na alma, mas nós negros, nós sentimos na pele e na alma quando a gente é sofre verdade. algum tipo de racismo, um olhar diferente, a comparação, eles fazem comparação. Então, assim, não é a nossa cor de pele que define a gente trabalha do mesmo jeito, tem o mesmo conhecimento, a mesma inteligência, está fazendo a mesma função. Então, a gente tem que estar, como eu falei, tem que estar sempre provando mais, mais e mais. Eu vou contar um relato assim, não tem a ver com o emprego, mas eu vou falar, pode ser que você corte. Eu sou uma mulher negra, sou casada com um homem, ele é branco. Meus filhos, eles têm a pele clara. Então, toda vez que eles começam na escola, eu penso assim, eu tenho que ir na escola para poder os professores, as pessoas da escola me conhecer, saber que eu sou mãe deles, para vai que um dia aconteça alguma coisa, eu preciso sair e ter que pegar eles na escola e eles não queiram me entregar. Ou eles olhem para mim diferente, pergunte o que é que eu sou deles. Então, a gente tenta sempre provar alguma coisa e tá sempre assim, pensando nisso. Eu tenho que levar, eu tenho que mostrar que eu sou a mãe para não acontecer nada de, sabe, que vai machucar depois, nada de nenhuma surpresa. Então, acho que é assim que a gente leva, né, um pouquinho da vida da gente. E Queria só. Ah, po- desculpa. pode falar, É David. porque essa que a Kelsineia falou agora me lembrou de um episódio muito específico, quando eu era bem pequeno, e, bom, a minha pele também ela passou por um clareamento. Hoje ela tá morena, basicamente, mas eu era mais escuro, eu tinha a pele mais escura quando eu era mais novo, quando eu era tipo 6, 7, 8 anos. E houve um dia específico em que minha mãe, ela foi na escola, minha mãe, ela tem pele clara, ela é branca,
E o pessoal, até mesmo o pessoal da coordenação da escola, eles olharam com é porque aconteceu mais ou menos a mesma coisa que o Osnéia falou, só que invertido. Minha mãe foi na escola para poder fazer reunião de pais e tal, e eles olharam tipo assim, não, você não é a mãe dele, assim, você não é a mãe dele. E aí, tipo assim, eu, mesmo jovem, eu tinha entendido aqueles olhares meio curvos, e aí eu perguntei pra minha mãe na época, que foi uma pergunta que ficou na minha cabeça durante muitos anos, eu falei pra ela assim, por acaso eu sou adotado? Porque eu não tinha muita conexão com o meu pai na época, meu pai, ele é de pele retinta, é, e como eu não tinha muito contato com ele, eu não ficava naquela, tipo assim, ai, meu contato com o meu pai vai me dar algum tipo de segurança de que eu sou adotado ou não. Eu perguntava pra ela assim, várias vezes, pelo menos umas 4 vezes por mês eu perguntava, eu sou mesmo seu filho, você me adotou, eu sou filho seu, sou filho de outra pessoa, como é que funciona isso? E minha mãe, ela sempre teve uma cabeça muito tranquila para conversar sobre isso, e ela falava assim, não, você não é adotado, e não é adotado, não tem porquê especificamente você ser adotado, por conta da sua cor de pele, que as pessoas vão falar, e depois que ela falou assim, você não tem que ligar porque eles dizem, você tem que ligar para o que você é. Você é meu filho e pronto. E depois desse episódio, eu passei a perceber, tipo, as pessoas falando, ai, sua mãe é branca, ela não é sua mãe, não é possível. Nem os mesmos traços vocês têm. Aí eu parei para perceber que, tipo assim, isso não importa especificamente para a pessoa, isso importa para a minha história em si. E depois de uns meses, essa pergunta ela foi meio que se apagando da minha cabeça. Mas foi um episódio bem complexo, se lidar com isso. Já Maternidade, cor de chegaram, pele. já chegaram a me perguntar, tipo, eu fui num local e várias pessoas passou com os seus filhos e a pessoa não perguntar nada. Chegou na minha vez, a pessoa perguntar, e você é o que dele? E eu tenho que falar, nossa, eu sou a mãe dele. Extremamente constrangedor. Pode ser que a pessoa falou na inocência, sem perceber, mas assim, por que não perguntou para as outras pessoas? Tipo, pessoas negras com os filhos negros não perguntaram, pessoas brancas com os filhos brancos perguntaram. No meu caso, chegou e perguntou que eu Deveria era ser um filho dos filhos. padrão, né? Todo mundo que entrar vai buscar seu filho perguntar quem é, quem não é, tá levando por Isso. quê. Uhum. Sim. E a gente vê que não são casos isolados, né? Acontece toda hora. Toda hora, os anos vão passando, acontecem, não só no ambiente, né, como você está falando, escolar, mas em lojas, né, lojas que você entra, que você mesmo, já aconteceu, eu mesmo me senti, sabe, os olhares das pessoas, em restaurantes que você, nossa, você olha para um lado, olha para o outro e fala, nossa, você não vê outras pessoas iguais a você. E são casos que acontecem todos os dias. E aí a gente tem que ficar debatendo, tem que ficar conversando. A gente. Acontece sempre, a gente olha para, sei lá, para anos atrás, a gente pensa, não, mais para frente vai melhorar, as pessoas estão entendendo mais, estão aprendendo isso na escola, mas aí a gente bate com mais um caso que aparece na TV, que aparece na internet, como vocês estão mencionando aqui, com pessoas em lojas que acham que só porque que a pessoa é preta, ela está roubando alguma coisa na loja, ela não tem condições de comprar. Nossa, quantas vezes eu já vi vídeos assim na internet, quantas pessoas entram na justiça, vão atrás da polícia para poder denunciar esses casos, né? Então isso acontece muito. E só para a gente não perder esse tema, né, sobre o ambiente que vocês mencionaram aqui, eu gostaria de saber de vocês quais ações e práticas vocês acham que podem ajudar o ambiente de trabalho a ser melhor, o que as empresas podem fazer, o que vocês acham o que vocês pensam que as empresas podem fazer para melhorar, para ter um ambiente mais respeitoso? Eu acho assim, deveria ter mais debates. Eu acho muito interessante. Porque, assim, hoje eu tô no meu normal, né? Mas às vezes eu boto trança e as pessoas fazem perguntas, por exemplo, como você lava? Verdade. Aí a minha mente pensa vários jeitos, né, de A responder de cabeça viaja para outro lugar, né? Só. Isso, Não exatamente. fede, não tem cheiro forte, muitas É, perguntas assim. só que aí exatamente, aí eu fico assim, não, eu não vou responder porque eu não vou me igualar às pessoas. Aí eu vou lá e desenho. Eu pego shampoo, eu pego condicionador, igual o seu cabelo. Ah, mas demora muito. Gente, você vai colocar a trança? Eu acho que sim, é esse ponto. Faça perguntas que você
gostaria que fizesse para você, entendeu? Nossa, você foi à praia, pegou o sol só para você. Que bom! Eu fico linda de qualquer jeito. Agora, se você não gostou, guarda para você. Eu penso assim. Ou, mudou o cabelo de novo. Gente, o que vai mudar na vida da pessoa? Eu acho que as pessoas deveriam guardar o que falar. Acho que isso seria o principal ponto, entendeu? Eu Eu acho gostei muito dessa pergunta da Roberta. Eu queria pegar alguns ganchos, na verdade, do que a gente veio falando, algumas falas de vocês, o David e a Osneia comentaram sobre isso, e a Pamela também, do que as pessoas falam, o quanto dói, né? O quanto essas pequenas palavras, pequenas frases são tão incômodas, né? E acho que foi a Néia que comentou um pouco antes, falou assim, é que foi sem querer, né? Eu não percebi, não sabia, não sei. A gente tem tanta informação hoje, né? A gente não está falando de 20, 25, 30 anos atrás, que as pessoas não conseguiam pesquisar as coisas, né? Que as pessoas não tinham acesso às informações. Eu acho que hoje tem muito isso de as pessoas usarem essa frase de eu não sabia, ou foi sem querer, como uma muleta, né? Para se apoiar nas suas próprias falhas, Sim. de tentar se proteger de alguma maneira, porque simplesmente a pessoa não tem noção, né? Esse comentário em relação à aparência, que a Pamela falou agora, por que é que as pessoas têm essa necessidade de falar da aparência dos outros, né? O que isso é relevante? Para onde, aonde a pessoa acha que vai chegar com a resposta que ela pode ouvir? É completamente irrelevante, cara. É a vida da pessoa, é como ela se sente bem, é como ela se entende, se reconhece, como ela se gosta de se ver no espelho. Isso não diz respeito a ninguém. Eu acho que hoje a gente vive muito isso, né? De as pessoas soltarem comentários aleatórios e que para elas não deveria ter interesse nenhum em saber, porque para elas deveria ser irrelevante, e que são justamente esses comentários que machucam, que dói porque tem um simbolismo, tem um significado. E esse significado vem ao longo da história de vocês, de tudo que vocês viveram até hoje, né? Então, eu gostei muito desses ganchos que vocês puxaram em relação a isso, e esses exemplos que a Pamela deu, porque é o encontro perfeito dessas informações, né? Então, em relação a isso, ao meu comentário, eu não acho que seja uma coisa incômoda só para negros. Eu acho que isso é uma coisa que é no geral. Tipo, o quanto você engordou? Gente, é a pessoa. Por que que você não vai para uma academia? Porque a pessoa não quer. Eu acho que assim, nós deveríamos trabalhar a pessoa perguntar o que ela gostaria realmente de ouvir. Acho que seria um ponto muito grande. Ou eu, por exemplo, toda vez que eu me apresento a alguém e eu falo que eu tenho um filho de 16 anos, não é possível. Gente, que ele tá vivo, tá bem cuidado, graças a Deus. E acabou. Eu acho que deveria ser assim. Uma coisa que cada um deve lidar com a diferença do outro. E ponto. Essa coisa da pergunta, que ela às vezes é feita, tipo, ai, seu cabelo tá assim, nossa, sua pele tá não sei o que e tal. Ela é incômoda, mas igual a Pamela falou, acho que é uma coisa que a gente precisa conversar sobre bastante. Não só entre nós, mas entre pessoas que têm esse tipo de convivência, ou têm esse tipo de mazela no dia a dia, a gente passa por isso. Falar para as pessoas, tipo, olha, o que você falou, parece que é uma coisa difícil, é uma coisa complicada de fazer, mas olha, isso que você falou não foi legal. Eu não Sim. gostei. E acho que um dos maiores problemas é que às vezes quando a gente fala, pelo menos a gente que é desse público, quando a gente fala, eles acham que é num tom de brincadeira. As pessoas que não têm pele preta, pele parda, elas acham que é num tom de deboche ou num tom de tipo assim, eu não gostei do que você disse. Mas não é assim, eu tô falando só porque eu não gostei. E pessoas como eu não vão gostar. Por mais que elas não digam ou que elas não esbocem que elas não gostaram do que você disse ou do que você pensa sobre, a gente precisa conversar sobre. E é uma coisa que, felizmente ou infelizmente, ela vai ter que entrar na sua cabeça de alguma forma de que isso não é legal, isso não é bonito, isso é dentro do âmbito mais preocupante possível, é crime,
Então, não vou querer que você fale de novo. E às vezes até mesmo dar um ultimato, olha, se você, dependendo do ambiente que você tiver, se é na escola, se é no trabalho, olha, se você fizer isso de novo, você ouvir você fazendo isso de novo, esse tipo de comentário, esse tipo de fala, eu vou passar isso para frente, para quem resolva o problema para mim ou para quem me ajude a resolver esse problema. E deixar isso mais sério possível, porque quando a gente fala no dia a dia ali, tem gente que não vai compreender de que você realmente está falando de um assunto que é preocupante. E quando você passa isso para frente, talvez a pessoa ela consegue lidar com isso através do susto. Tipo, nossa, isso gera algum resultado negativo para mim, enquanto pessoa que não é como ele ou ela. Então, esse sustinho, às vezes, ou esse aprender, essa conversa, esse debate, às vezes, ele é não só necessário, como ele é obrigatório, né? Aí, aproveitando o seu gancho, né? Apesar de tantas dificuldades que as pessoas passam, pode ser fatal, né? Às vezes uma brincadeira pequena é assim, a gota d'água de uma pessoa que não está mais aguentando muita coisa lá atrás. Então, acho que a gente tem que ter cuidado, não só com nós negros, mas pessoas brancas, às vezes negros também fazem racismo com branco, entendeu? Nós devemos pensar num total, no geral, na verdade, porque assim, a gente pode machucar e até mesmo causar a morte de alguém, né? É complicado. Como falou, né, da questão do cabelo. É, eu mesma, alisei meu cabelo praticamente a minha vida inteira. A gente alisa o cabelo, não quer aceitar. Agora, então, para poder aceitar como eu passei pela transição, não sei se a Pamela passou, mas eu passei pela transição. Então, para a gente chegar nesse processo de passar, a gente se preparou bastante psicologicamente, se prepara para se olhar no espelho e se reconhecer. Eu falo, eu uso trança, eu faço penteados, faço coisas no meu cabelo, porque assim, foram muitos anos alisando. E tem comentários, como ela falou, às vezes tem comentários que fazem muito mal. Então, às Sim. vezes você quer usar o seu cabelo natural, você se olha no espelho e você não se reconhece. Às vezes você se olha no espelho e fala, nossa, tá a pessoa vai comentar, é cabelo ruim. Ela falou das tranças, como lava. Tem gente que pergunta como lava o nosso cabelo mesmo não estando com trança. Ai, deve demorar, deve dar trabalho. Ai, porque você não alisa de novo. Então, a gente já vem se preparando há anos para poder se reconhecer o nosso cabelo, reconhecer tudo, e as pessoas lá continuam fazendo comentários que deixam a gente triste, fazendo comentários racistas. E indo para a pergunta da Roberta, e o que o David falou, acho que as empresas deveriam promover, sabe, conscientização, deixar as regras, as políticas claras, e ter a questão dele, ter punição, porque se não tem punição, as pessoas continuam fazendo. Se elas percebem que não vai dar nada, elas continuam fazendo. Porque ela não está fazendo mal para mim, está fazendo mal para a pessoa. Tem gente que não tem aquele sentimento pela outra pessoa, não se importa. Então, acho que deveria sim ter várias tipo, palestras, conscientização. A gente tem de saúde da mulher, tem saúde, tem semana da CIPAT, tem várias coisas, né? Então, deveria abordar mais sobre esse tema, porque é um tema que mexe muito, são coisas faladas que mexem muito com a gente, com a autoestima, com tudo, assim. Sim. A questão da autoestima que a Neia falou é muito importante, porque se a gente parar para pensar anos atrás, o padrão, né, era o cabelo. A minha mãe, eu nova, minha mãe alisava meu cabelo com guanidina, passava um monte de coisa para alisar meu cabelo. E aí depois eu passei pela transição, usei tranças e por muitos anos trança, ouvindo as mesmas perguntas que vocês falaram também, sempre perguntando. E aí, hoje, se eu quiser usar meus cachos, eu vou colocar meus cachos. Se eu quiser fazer uma escova no meu cabelo, eu vou fazer. E as pessoas não têm nada a ver com isso, não tem que perguntar. A gente sabe o que a gente quer para nossa vida. E é engraçado que tudo isso que vocês falaram, não sei se vocês já escutaram isso também, mas assim, é sempre quando a gente pontua isso para a pessoa que faz um tipo de comentário, que ela está sendo racista, aí é sempre assim, ah, não, mas eu não sou racista, não. Eu tenho amigos
pretos, né? Eu tenho amigos negros, eu não sou racista, não, é só um comentário. Então, assim, as pessoas acham que isso é justificável, não. Eu tenho um amigo, minha mãe, minha avó é negra, então eu não sou racista. Tem que trabalhar isso, como vocês falaram, com conversas, com conscientização, palestras. Acho que isso faz um trabalho na cabeça das pessoas de entenderem de que isso machuca, né? Esse ponto que o pessoal trouxe, falando sobre as políticas da própria empresa, das empresas, né? A gente não está falando só da Axis aqui, obviamente, esse é um padrão que tem que ser repetido em qualquer lugar que a gente esteja. É de fazer valer de verdade a política da empresa, né? É de não permitir que episódios, que assim, os episódios eles acontecem, a gente sabe que acontece, mas não permitir que eles se repitam, né? E justamente trabalhar com não sei se punição é a palavra correta, mas que a pessoa realmente perceba a consequência daquilo, né? Porque como o David muito bem comentou, e a gente não tinha nem falado sobre isso, o trajeto todo até aqui, racismo é crime. É crime, passível de prisão. Então, os episódios eles não podem passar batido. Ninguém pode passar o pano, botar embaixo do tapete, fingir que não aconteceu, né? Tem que existir práticas dentro das empresas para que corte isso. A gente sabe que o velado ele sempre vai existir, né? Infelizmente, as pessoas agem dessa forma por baixo dos panos. Isso dificilmente vai ser cerrado por um bom tempo. A gente sabe, a gente tem consciência disso. Mas então que a pessoa guarde aquilo para ela. Não exponha ninguém. E não contamine outras pessoas também para que ajam da mesma forma. A gente tem que ter um ambiente respeitoso. Respeito está acima de qualquer coisa, principalmente no ambiente de trabalho. A gente tem que tratar todos os nossos colegas como iguais, porque eles realmente são iguais, né? A empresa tem que colocar isso em prática, as empresas têm que colocar isso em prática e deixar isso cada vez mais vivo e cada vez mais forte no nosso dia a dia. Bom, mais alguma pergunta, Rô? É, é bom ouvir de vocês as práticas, né? Eu ouvi de vocês as práticas recomendadas para aumentar a conscientização. Vocês já falaram, né, de palestra, então acho que da minha parte de pergunta tá tranquilo. Tudo sossegado, muito bom. Então a gente vai indo para os nossos finalmente aqui do nosso papo. Deixo o microfone aberto e livre para vocês finalizarem as partes de vocês. Fiquem à vontade para se despedir do nosso pessoal e a gente ir encerrando nossa conversa. Gente, muito obrigada pela oportunidade, né? Foi bem legal a Axis, né, abrir esse momento de a gente se expor, até porque é um momento da gente falar realmente o que a gente sente pelo nosso lado, e às vezes, como a gente disse anteriormente, são brincadeirinhas que ninguém percebe, mas de repente com esse nosso podcast vai alertar muita gente que já fizeram, até mesmo no nosso meio de trabalho, então só agradecer mesmo. Eu também quero agradecer pelo convite. Nossa, incrível. E esses temas assim que o podcast vem abordando é muito interessante. Que bom ter dado espaço para a gente poder falar, né, dessas coisas que acontecem assim. E né, falando do mercado de trabalho e de tudo no geral, né? A gente está falando no geral. E só agradecer mesmo. Muito obrigada. Eu vou copiar as meninas, vou agradecer também. Mas eu acho que é importante a gente ter esse tipo de conversa, esse tipo de situação e passar ela para frente, porque a gente entende pelo que a gente passa, mas talvez tem pessoas que até mesmo como nós, nas nossas faixas etárias, que elas não compreendem ou elas não levam essa preocupação para frente de que você tem que ser respeitado pelo que você é. Então, é importante a pessoa ouvir isso e ela compreender de que isso é o ponto mais importante para ela poder engrenar na vida mesmo, para ela poder perceber de que ela não pode aceitar ficar por baixo de outras pessoas simplesmente por uma condição que é dela. Ela é o que ela é, especificamente como ela é, e ela precisa ser respeitada e relevante por isso. Então, espero que quem ouça isso, para quem tiver
a consciência de estar ouvindo tudo que foi dito, compreenda de que é importante ser quem você é, e mais importante é importante ser respeitado pelo que você é e pelo que você quer também, né? E obrigado de novo, gente. Foi muito bom ouvir um pouquinho da história de cada um de vocês. Acho que cada vez mais esse assunto precisa ser debatido para que surta, né, algum efeito, não só aqui na empresa, fora daqui também. Acho que isso é o mais importante. Agradecer aí cada um de vocês por ter topado. Foi muito legal o bate-papo. Eu também tenho que agradecer a participação de todos vocês. Rô, obrigada por ter vindo do comitê, servido de apoio para a gente e também compartilhando parte da sua história. Aos três, Pamela, David, Osineia, foi muito legal a participação de vocês. De verdade, fiquei muito feliz. O desenrolar da conversa foi muito bom, muito rico. Eu espero que todo mundo que acompanhou a gente até aqui possa ter absorvido cada uma das palavras que vocês compartilharam, porque é muito importante, né? Então, e agradeço também quem ficou até aqui junto com a gente. Além desse ponto, né, que a gente trouxe aqui hoje, que a gente espera que além da absorção, tenha trazido reflexão para todo mundo e que essa reflexão perdure por muitos dias, todos os meses, porque é um trabalho de formiguinha mesmo, são coisas que a gente tem que dialogar todos os dias, dentro da empresa, fora dela, né? E adquirir conhecimento nunca é demais, adquirir consciência é ainda mais importante. Espero que a gente tenha conseguido entregar aí um material muito rico e muito legal. Então, pessoal, muito obrigada pela participação, muito obrigada a quem esteve aqui junto com a gente e até o próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, gente. Até a gente. próxima. Tchau.